tudo bem? E aí, como passou a semana? E a lição de casa, como é que vai? Tudo bem? O interessante é que quando eu passei, vocês lembram, né? A pedra e o algodão na semana passada, para que pudéssemos ver, perceber o que nós estamos colocando na pedra, os fardos que temos que carregar, essa coisa toda, e o que representa a nossa leveza. E quando eu estava mexendo com a pedra, a minha pedra, eu encontrei um poema que vou tomar a liberdade de ler para vocês, o querido Drummond de Andrade, que eu acho muito interessante. Chama-se No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E eu fiquei pensando o que a gente faz com pedra, né? Eu gostaria de perguntar ao autor, ao Drummond, o que ele fez com a pedra? Que é aquilo que nós estamos fazendo. Não vê o que eu estou fazendo com as pedras que eu encontro no meio do meu caminho. Porque ser é uma mudança em movimento. Ser humano vivo é viver em muitos níveis diferentes de existência ao mesmo tempo. Os pensamentos dividem o mental e o físico, que existem simultaneamente. O pensar, o sentir, o respirar, o ver, a circulação, a digestão, tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo parece separado, porque pensamos linearmente, uma coisa por vez, mas não estão separados. Achar o ponto de equilíbrio é a importância. Eu pedi para que você pegasse um papel e um lápis para essa semana. Você trouxe, tá à mão? Se não tiver, dá uma pausa, vai lá e pega, porque você vai precisar escrever. E tudo aquilo que a gente coloca no papel, não mostra para ninguém, tá bom? Coloca no papel, tem uma outra força, porque eu posso reler, não só lembrar, mas reler, usando todos os meus sentidos. Então, anota aí. Com uma palavra. Por que uma palavra? Porque a gente tem mania de usar uma série de palavras para justificarem aquilo que a gente gostaria de dizer. São apenas justificativas, o que nos distancia daquilo que realmente precisamos. Então, anota aí com uma palavra o que te machuca. Fácil? Difícil? Veja que a cabeça em banana, que as coisas se acumulam e que a gente tem a necessidade de ficar, não, mas isso me machuca, isso, aquilo, situação X, tal, Y. Mas nós temos que aprender a sermos mais objetivos com as questões que nós temos. Veja, não estamos fazendo nada disso para a humanidade. Não vai sair no jornal, na revista. Você não precisa nem contar para ninguém. É a sua intimidade. Então anota aí. E vamos brincar de temos, sabemos, queremos e fazemos. Então nós vamos anotar o que é que nós temos. Próxima questão, tá? A primeira é o que te machuca. Anota aí. O que é que nós temos? Aí você vai colocar as suas necessidades, as suas capacidades, as suas possibilidades, as suas realidades, seus medos, sua ansiedade, suas tensões, tudo é que você tem. E procure sempre ser muito objetivo. Não fica criando um texto medonho. Apenas isso, né? Eu reconheço as minhas ansiedades. Apenas reconheço as ansiedades. Então a palavra é ansiedade. Depois nós vamos esmiuçar a ansiedade. Porque a ansiedade é aquele lance, né, delicado,
que está sendo até o mal do século. Estamos vivendo uma época muito ansiosa, que nós não sabemos se vamos sair da caixinha, né? Desse circuito do fechadinho e coisas e tais, porque os cuidados vão ter que continuar acontecendo. Nós temos que continuar tendo responsabilidades. As cepas estão mudando a cada dia, então nós precisamos cuidar. E isso nos deixa muito ansiosos. Fora isso, a outra ansiedade é: Natal tá chegando, gente. Daqui a pouco já é Natal, nós estamos em dezembro. Aí daqui a pouco vai ser Natal. Onde vai ser, como vai ser, quem vai, quem não vai, quem vai levar a farofa, o peru, o sorvete, aquelas coisas todas, que de repente é crescendo. Nossa, preciso comprar presente, preciso isso, preciso aquilo. Tá? Faz parte desse pacote da ansiedade. As necessidades são aquilo que realmente eu necessito. Eu necessito comer, eu necessito tomar banho, eu necessito ir ao dentista, ao hospital, ao médico. Eu necessito. Então vamos usar o pacote da necessidade. Numa contrapartida, e aquilo que a gente esquece, que é o que eu tenho de capacidade. Nós temos 2 braços, 2 pernas. Também 2 ouvidos, 2 olhos. Uma boca que é para falar menos e ouvir mais, né? Mas a gente usa o contrário, é como se tivéssemos 2 bocas, né? E pouco ouvimos, e poucos fazendo em cima disso. Então nós vamos para o pacote da capacidade. O que é possibilidade? O pacote da possibilidade é aquilo que é real. Eu tenho a possibilidade de, porque nós estamos sempre nos atropelando. Então nós precisamos, né, ver quais são as minhas reais possibilidades. E fundamental, gente, o pacote da realidade. Aquilo que é, não aquilo que eu criei. Eu queria ir para as Bahamas. Algumas pessoas até vão conseguir, né? Óbvio. Não estou dizendo isso. Mas lidar com a realidade não é para eu ficar ansiosa. É para eu me acalmar, porque eu sei qual é o passo que eu posso dar. E esse passo é super importante na vida, que é o passo da realidade. Então, olhar para a realidade eu tenho realidade. Quando eu faço as contas, eu tenho X gastos, X ganho, isso é real, tá? Que vai mexer com as minhas possibilidades. Porque às vezes a gente ganha X e gasta X mais Y. E depois fica lamentando porque que a vida me fez assim. Então lidar com a realidade, tá? E coisa e tal. Medo, o que é medo? Medo é quando a minha realidade num primeiro olhar, não me dá a possibilidade de. Não é só de realizar as minhas necessidades, mas de realizar também os meus sonhos. O medo é interessante. Ele é necessário, como tudo isso é necessário. Mas depende de onde nós colocamos o medo. Se eu coloco o medo na minha frente, eu não faço nada. Então, eu tenho medo de ser assaltado, eu não vou sair. Se eu coloco o medo nas minhas costas, eu me torno sem noção, um kamikaze. Tanto faz. Não vai. Me atiro, sem pensar. O medo, ele tem que ser nosso aliado. E quando o colocamos no lugar certo, que é o meu lado, ele é meu aliado, é o que vai fazer com que eu olhe para os 2 lados para atravessar uma rua, e vai fazer que eu dirija com cuidado, cautela, no dia de chuva, não chuva, essa coisa que tais. Vai evocar o que é muito da minha preservação e preservação do outro. Então o medo não é um bicho. É a forma como nós usamos. Ele tem que ser nosso aliado. Ele tem que estar ao nosso lado para nos preservar. E é isso que nós temos que buscar. Então é importante você localizar, né? Dar nome a esses medos, né? Eu tenho medo de dirigir. Tem um monte de gente que tem medo de dirigir. É a forma... É difícil dirigir a vida. É difícil dirigir um carro, uma moto. Tem gente que não tá... É a turma do nem aí, né? Acha que aquilo
nada é brincadeira, é só aventura, é uma emoção medonha, essa coisa toda. Tem gente que tem medo de elevador, medo de altura, medo de andar pisado, medo de atravessar uma rua. Localiza. Então não veja só, gente, nós estamos fazendo um mapa de nós, para trabalharmos exatamente esses elementos, de como nós vemos nossas preocupações no seu peso ideal, se nós só valorizamos aquilo que é pesado, né? Voltando ao texto do Drummond, eu estou com uma pedra no meio do meu caminho, o que eu faço com a pedra? Eu chuto a pedra, eu tiro a pedra, dou volta na pedra, eu resolvo a pedra. Eu preciso aprender a resolver cada questão no seu tempo. Então, isso é importante. Que liga ao quê? Ao que sabemos. Ao que sabemos de quem? De nós. Aí voltamos ao mesmo tempo. O que sabemos sobre o que queremos? Qual é o movimento que eu faço em relação a isso? Quais são os meus limites? Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas realidades? E quais são os meus medos? Está dentro do que temos e do que sabemos. Fundamental, o que nós queremos. Desde vocês têm que anotar essas coisas, tá bom? O que nós queremos? Eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter muito prazer. Eu quero ter sorte. Eu quero ser bonita. Eu quero isso. A lista do que se quer. Mas só vamos fazer a lista do que se quer quando a gente sabe o que se quer e que tem a consciência e a possibilidade de atingir isto. E aí, o não menos importante, o que fazemos. O que eu faço com a pedra? O que eu faço com aquilo que é leve? O que eu faço com o meu conhecimento? Porque esses são os elementos que vão me ajudar a crescer. Ou eu estou estagnada, ou estou parada, ou eu não faço nada, apenas uma admiração. Como é que eu ando em relação ao meu crescer? Como é que eu compreendo e entendo o tempo, as possibilidades, os meus anseios, os meus temores? Como eu resolvo os meus mistérios? Mistério nada mais é do que aquilo que já está, que pode me assustar ou que pode me aliviar. Então preste atenção, vou dar mais uma perguntinha para você fazer. De tudo isto, e o que mais trava o nosso caminhar são os nossos defeitos. Porque nós subestimamos muito. Então eu gostaria que você colocasse aí com uma palavra um defeito, aquele que você mais gosta, aquele que você mais curte, aquele que você adora. Nossa, mas eu gosto do meu defeito? Gosta. Às vezes a gente tem uma teimosia tamanha que a gente cuida dela. Ninguém toca. Eu sei o que eu estou fazendo. Então é sinal que eu nunca vou deixar. Você tem que saber qual é o seu defeito, o defeito que você mais gosta, aquele que você curte, aquele que você cuida, aquele que você não quer deixar de jeito nenhum. Anote aí no nosso papelzinho. Então nós já temos o que é a pedra no teu caminho, o que é a leveza no teu caminho, o que você tem, o que você sabe, o que você quer. E o que você faz com tudo isso, ok? Junta essa lição. Nós vamos estar trabalhando com tudo isso no meio do contexto. Eu escolhi uma música para essa semana. Eu achei muito interessante, porque vocês não imaginam quanto de música eu estou ouvindo. Porque eu tento ligar a música ao texto e essa coisa toda, fora ler, né? Tem encontrado umas coisas maravilhosas. Eu recomendo uma música do Ivan Lins, chamado 8 Pecados Capitais. Preste atenção nessa letra, é uma letra muito curtinha e ela diz tudo. Tudo em cima daquilo que nós estamos colocando.
Vambora lá, gente. Coragem. Vamos fazer a lição da semana. Junta tudo. Nós voltaremos semana que vem. Beijo no coração. Cuide-se. Até quinta-feira que vem.